Olá a todos. Então vou mostrar agora como fazer a indexação de um padrão de fração. Eu vou usar o software GEMS, mas não necessariamente precisamos usar esse software, tá? Vou mostrar a ideia básica, esse software é só um apoio, não fundamental, mas ajuda bastante. Então a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que a barra de escala do nosso microscópio está correta, tá? Então, no nosso caso, no nosso microscópio TECNAI, ela está calibrada, eu vou mostrar para vocês como checar. Então, esse padrão aqui foi uma que eu coloquei, então, uma amostra lá de ouro nanocristalino. Então, esse aqui é um padrão de fração do ouro nanocristalino. Tirei os padrões aí dele em diferentes constantes de câmera, né? Que nem a gente discutiu, é o aumento do padrão de difração. Então, tá aqui, esse aqui foi na constante de câmera de 480 milímetros. Para a gente checar, então, se o microscópio, essa barra de escala aqui está calibrada ou não, o que a gente tem que fazer é pegar uma reflexão aqui, né? Então, cada anel aqui é uma família, uma família de planos, se ela está batendo ou não. Então, para o ouro, né, estão aqui os planos, diferentes planos HKL, seguindo a lei aí do cúbico de face centrada, que o ouro tá aqui o parâmetro de rede do ouro, né? Aqui na verdade está em nanômetros, não em angstrom, 0,4 angstrom, 0,407 angstrom. Então tá aqui os espaçamentos interplanares de vários planos, e aqui tem alguns deles que são permitidos, né? Então, só para checar aqui, eu vou pegar dos que estão aqui o de maior aqui G, né? O maior 1 sobre D, né? Que então, se a gente reparar, é o terceiro que vai aparecer, né? Então, o mais interno é o 111, o segundo 200, depois o 220. Então tá aqui o nosso primeiro mais interno anel aqui é o 111, esse aqui então seria o 200, esse aqui seria o 220. Então, o espaçamento aqui desde o centro até aqui, né? Isso aqui é o G então do plano 220, e ele tem que dar então esse valor aqui, né, de 6,49 nanômetros a menos 1. Então, o que eu vou fazer aqui para a gente checar? Eu vou medir aqui e ver se bate com isso ou não, né? Então, primeira coisa, estou usando o ImageJ. O ImageJ é gratuito. Para quem nunca usou, recomendo fortemente que use, é muito bom e gratuito. Então, vamos setar a escala dele aqui. Então, para quem nunca fez esse processo, isso aqui tem uma certa espessura, então o que a gente faz é, olha, aqui eu estou indo do lado direito da barrinha, então eu vou até o fim do lado direito da barrinha do lado de lá, né? Então eu começo aqui do lado direito, termino lá do lado direito. Então medimos essa distância, aí a gente vem aqui em Analyze, Set Scale. Então ele abre essa janelinha aqui, a gente sabe que essa distância é 10, né? Eu já na verdade tinha colocado a escala, 10 nanômetros a menos 1. Então ele está falando que essa distância que a gente mediu aqui, a gente tem que pegar e medir essa reta primeiro, selecionando reta, é aquela distância. Então calibramos a escala, agora a gente pode fazer medidas aqui na nossa imagem. Então a distância daqui até o centro, aproximadamente isso daqui, tem que dar 6 e pouco lá nanômetros a menos 1. Como é difícil a gente medir aqui onde está exatamente o centro, para esse padrão de anel é mais fácil a gente ir até o anel do outro lado lá. A gente indo até o anel aqui do outro lado, a gente tem uma precisão bem melhor. Então, na verdade, essa distância aqui vai dar o dobro, né? Porque aqui então a gente está vindo daqui até a origem, da origem até o anel de novo. Então, esse valor aqui tem que dar o dobro do que está lá. Então, se a gente dá aqui o medir, Ctrl M, 13,81 nanômetros a menos 1. Então, isso tem que ser o dobro desse valor aqui, né? Então, vamos ver o dobro desse valor aqui. 13,89. Então, se a gente reparar, está próximo, tá? Então, ali é 13,81 dividido por 13,89, dá aí uma diferença de 0,5%. Tá? Tenham como regra na cabeça que no máximo aí 5% de diferença de medida é esperado. Como esse é o padrão, tinha que dar um pouquinho mais certo, então ela está um pouquinho
descalibrada, mas é muito pouca coisa, está um valor muito bom aqui de 0,5%, mas para outras medidas tenham esse valor aí, que a gente tipicamente vai encontrar diferenças de 2, 3%, tá? Entre o valor experimental e o valor esperado, tá? Isso é porque esses picos aqui têm uma certa largura, né? Essa posição aqui tem uma certa imprecisão e também de foco do microscópio, às vezes está um pouquinho fora de foco. Então tá aí, tá calibrado esse padrão. Então vou fazer agora com vocês uma indexação de um caso simples, tá? O caso simples que eu vou fazer a indexação com vocês é esse padrão aqui, que é de uma amostra que, então, quando a gente tirou esse padrão aqui, deixa eu mostrar aqui, a gente imaginava que era alumínio. Então, a gente vai ver que é alumínio de fato, né? Mas como fazer, então, essa indexação aí para a gente ver se é ou se não é o alumínio, né? Então, vou fechar, vou começar de novo para vocês verem como a gente faria. Então, como eu faço para abrir, eu pego o arquivo que eu quero abrir e eu jogo ele aqui no programa, esse drag and drop, ele funciona. Então, ele já abre aqui, está aqui o nosso padrão. Então, a primeira coisa que temos que fazer, de novo, é setar a escala, porque agora a gente vai indexar esse padrão. O que isso significa? A gente vai falar qual eixo de zona a gente está aqui nesse padrão, a gente vai atribuir uma família ou um plano para cada spot aqui de difração, né? E que informações a gente tem? Bom, isso aqui é uma medida de difração. Então, cada um aqui tem um GHKL, né? Tem um 2θ aí de ângulo de difração, e tudo tem que bater, né? O tamanho desse G, o tamanho desse G, o ângulo entre os Gs, entre todos os desse padrão de difração, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos começar aqui setando a escala, né? Porque esses valores têm que bater com precisão, a gente vai ver isso aí, então. Né? Então, tá aqui, estou fazendo de novo a calibração. Então, pegamos. Então, tá aqui, a distância é 10 nanômetros a menos 1. Então, vamos lá. O mais importante, então, que a gente tem aqui para achar, né, para identificar, são os dois mais próximos. Então, esse daqui e esse daqui, né? Esse aqui é o G, seria o nosso G1, que é o mais próximo, e esse aqui que seria o nosso G2, que é o segundo mais próximo, né? Então, o ideal, então a gente poderia vir aqui medir, né? Se a gente sabe essa distância daqui até aqui, podemos ir lá e medir o nosso DHKL desse plano aqui, né? Ou daqui até aqui, o nosso DHKL desse plano aqui vai ser 1 sobre essa medida aí, né? Só que a nossa imprecisão aqui é muito grande. Se a gente pega e mede assim ou assim, dá uma diferença muito grande, né? Aqui ou aqui ou aqui, né? Dá uma diferença muito grande. Então, o ideal é a gente pegar um número aí relativamente grande de pontos. Por exemplo, aqui, ó, meu erro já é bem menor, tá? Então, aqui eu estou pegando quantos espaçamentos? Eu estou pegando 1, 2, 3, 4, né? Eu estou pegando um espaçamento 4 vezes maior. Então, o D desse plano aqui vai ser 1/4 desse, né? A gente vai fazer essa medida aqui, pegar essa medida, dividir por 4 e fazer 1 sobre isso. Como assim? Vamos fazer na prática. Olha, essa medida dá 19,315, né? Então, como que seria, então, como que a gente faria, então, esse cálculo? Então, olha, a gente pegou aqui 4 espaçamentos, essa distância é 19,315, certo? Então, tá aqui. Então, o DHKL daquele plano lá é 0,207, ou 2,07 anos. Então, essa aqui é a distância que eu medi. Então, aqui eu estou colocando o número de spots menos 1. Como assim? É o número de espaçamentos aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 reflexões, mas eu tenho 1, 2, 3, 4 espaçamentos entre as reflexões, né? Eu quero essa medida só aqui. Então, o que eu estou calculando aqui? Como que eu estou calculando esse valor? É isso aqui. O DHKL é 1 sobre o tamanho desse G. Né? Então, a conta que eu estou fazendo aqui é 1 sobre essa medida aqui dividido por 4, que é o valor que está lá. É só isso. Então, 0,207 nanômetros ou 2,7 angstrom. Então, esse é o nosso G1, o ponto aí da rede recíproca mais
próximo ao 000. E agora temos que pegar o segundo, o nosso G2. Né? O nosso G2, nesse caso aqui, vai ser essa direção aqui. Né? Então aqui podemos tentar ir lá, né, e aumentar bastante para tentar pegar bem no meio, mas percebe que sempre vai ter uma imprecisão. É aquela imprecisão que a gente comentou, que às vezes os valores de 2, 3% vão aparecer. Tá ali, essa medida agora é 2 espaçamentos aqui, estamos pegando 2 Gs aqui, né? Dá um valor de 21,509. Então tá aqui, 21,509, um espaçamento de 2. Então tá aqui, o nosso DHKL aqui é 0,093 nanômetros, ou 0,9 angstrom. Né? Então, esses dois valores aqui, esses dois são as distâncias interplanares desses dois Gs. E uma última informação importante aqui é o ângulo entre eles, porque esse ângulo tem que ser a diferença de ângulo entre os planos também. Né? Então, a gente poderia vir aqui tentar achar o meio e medir dessa forma aqui o ângulo. O erro vai ficar um pouquinho menor se a gente pegar um fora aqui, pegar um outro que está fora aqui, né? Pega essa região aqui mais ou menos, e aí vai seguindo mais ou menos no contorno deles. Então, a medida vai ficar um pouquinho mais precisa, mas essa medida de ângulo também tem um erro razoável aí. Então, se a gente olhar aqui, ó, o ângulo está dando 90,48, aí 90,5 o ângulo, certo? 90,5, mas assim, de novo, esperem aí erros de 1, 2%, 2, 3% nesse valor. Então, 90,5 é 90, tá? Pode ser 90. A margem de erro aí é 90. Então, basicamente, a gente está procurando, se a gente suspeita que isso aqui é alumínio, a gente está procurando um padrão que tenha um DHKL de 2,07, o segundo mais próximo 0,093 e o ângulo entre os dois seja 90 graus. Né? Então, se a gente não quiser usar programa nenhum, a gente pode abrir alguma planilha que nem essa daqui, jogar valores aqui do alumínio, né? Então vamos colocar aqui 0,405, que é o parâmetro de rede do alumínio, e olhar as reflexões permitidas. Né? Eu ia ter que estender essa lista aqui mais para baixo, mas percebe que, olha, essa reflexão aqui, 0,233. Da minha outra tabela aqui, 0,233 já é longe, né? Eu falei 2, 3%, então 233 dividido por 207 é um erro de 12%, então já não é, tá? Essa reflexão já não é. Então, estou mostrando agora sem software, como que a gente faria, né? Agora, essa daqui, ó, 202 para 207, quanto que dá? 207 por 202... já dá 2,5%. Então, esse valor aqui já é muito provável que seja. Né? Então, essa primeira reflexão aqui, muito provavelmente, é um plano 200 que é permitido para o CFC. Percebe que, então, a segunda reflexão estaria mais para baixo aqui, porque ela tem um D menor do que todos esses. Né? Então, eu teria que continuar essa lista aqui para baixo e depois descobrir qual que é o eixo de zona, qual que é a direção, que as duas reflexões mais próximas vai ser aquelas duas. Geralmente, o jeito mais fácil de fazer isso é fazer o produto vetorial entre as duas, mas eu teria que tentar todos os produtos vetoriais entre todas as direções diferentes. Por exemplo, se eu pegar o produto vetorial entre a direção 200 e a 111, vai dar um produto vetorial diferente do que da 200 com a 1 menos 11. Tá? Então, assim, dá para fazer, não é nada de outro mundo. Exige um pouco de trabalho. O jeito que a gente geralmente faz, que é mais prático, é a gente usar um software. Né? E aí todo esse processo fica mais rápido, porque ele calcula automaticamente todos os eixos de zona. Então, o jeito, então, usando o software, seria, por exemplo, eu uso esse, mas existem outros, né? Eu uso o GENS aqui. Então, a primeira coisa, a gente abre o cristal que a gente suspeita, né? Ou as diferentes possibilidades. Então, tá aqui, eu estou começando com o alumínio, né? E como que a gente faria, então? Bom, o jeito mais simples seria a gente abrir os diferentes padrões aqui e testando um a um. Né? Então, vamos começar com o 001. O 001, se a gente clicar nessa tabelinha que tem aqui, ele mostra para a gente todas as reflexões dessa família. Então, ele fala que a primeira seria
A200, que tem o espaçamento de 0,202, que é exatamente a que a gente achou que poderia ser, né? Então, voltando aqui na nossa tabela, é exatamente a que a gente achou que poderia ser. Só que a segunda, ó, né? Que essa aqui, então, é a primeira. A segunda é ela mesma, né? Então, não pode ser. É um padrão quadradinho, que nem a gente está vendo aqui. Não pode ser, né? O ângulo está certo, mas os dois têm a mesma distância, né? Aqui o G1 sobre G2 é 1. Os dois têm a mesma distância porque é o mesmo plano. Então, não é. Então, podemos ir para o próximo, né? O 100, 010 vão ser iguais a esse, né? Então, podemos ir para a próxima. O 101. Só de olhar para o 101, eu já sei que ele não é. Por quê? Porque se eu olhar os meus dois spots mais próximos, são esses dois aqui. Esse e esse. E o ângulo entre os dois não é 90 graus. O nosso ângulo aqui é muito próximo de 90. Podemos olhar aqui e ver que o ângulo aqui entre os dois é 70 graus. É muito longe. E não só isso. O G aqui é 0,233, tá? Então, não pode ser. Então, podemos ir para o próximo. Aqui também, claramente, o ângulo não é 90 graus, é 60 graus, não pode ser. 102 agora. Ó, agora a gente tem um ângulo aqui que é 90 graus e um muito mais próximo que o outro. Ou se a gente abrir aqui, então, a nossa lista, o primeiro é exatamente o 020, tá lá 0,202, né? Tá aqui, bate. E o segundo, que está a 90 graus, então está aqui, ó, essa fileira aqui é a do ângulo, está a 90 graus, é o 40 menos 2. E o G desse é 0,0905, 0,093. Então, tá aí, é 93 dividido por 905, 2,7%. Perfeito, né? Então, olha como esse padrão bate tudo com o que a gente está vendo aqui, né, no nosso padrão experimental. Essa distância aqui é exatamente igual a essa distância, né? Tá aqui a barra de escala desse padrão, então quantitativamente esses valores batem, esse valor bate com esse ângulo bate. Então olha como eu estou checando várias coisas aí para ver se bate ou não, né? Então esse padrão aqui é o padrão 102 ou 2011 ou, né, qualquer um outro dessa família que para o cúbico é tudo igual, do alumínio. Então indexamos aí com um grau de certeza muito grande. Tem um jeito até mais rápido da gente fazer usando esse software aqui, que é usando essa razão G1, G2 junto com o ângulo. Tá? Usem com cuidado, porque a gente precisa fazer 2 etapas para usar isso. Então, como que é esse processo? Se a gente abrir, então, agora isso é específico desse software, se a gente abrir aqui a projeção estereográfica, que é nesse botãozinho aqui que tem um círculo, a gente consegue uma lista de todos os eixos de zona. Então ele lista todos os eixos de zona principais e ele fala, ó, o G1 sobre G2 ou G2 sobre G1 desse eixo de zona é esse e o ângulo é esse. Então a gente pode inclusive ir lá e buscar o nosso valor que a gente achou aqui. O nosso G1 sobre G2 é 2,23 e o ângulo podemos pôr 90,5 aqui. Ele busca por todos e percebe que ele fala, ó, só o 102 tem essas características. Então esse, né, você clicando nele, ele abre essa janelinha, mostra o eixo de zona. Só que assim, o que eu falei que a gente tem que ter cuidado é que a gente tem que voltar e ter certeza, porque a gente só sabe que essa razão está correta e o ângulo está correto. A gente não sabe se esse valor é de fato o nosso valor que a gente encontrou aqui experimentalmente. Então, se a gente fizer isso, o segundo passo, que é muito importante, é a gente ir lá e pedir para ele simular, então, agora o padrão dessa direção, que a gente já checou e já viu que era, entrar aqui na tabela e ver que quantitativamente esses dois valores batem, né? Então, esses dois valores têm que bater com esses dois valores aqui que a gente mediu, né? Aí tá certo. Isso, se a gente não fizer essa etapa, pode dar uns erros muito grandes. Por exemplo, se a gente pegar esse cristal mesmo, vamos voltar aqui nessa lista aqui. Se a gente... Pode acontecer com muita frequência da gente ter dois eixos de zona que tem o mesmo G1 sobre G2 e ângulos parecidos. Por exemplo, se a gente pegar esses dois aqui, a gente pode ver que o G1 sobre G2 é relativamente parecido e o ângulo é relativamente parecido. Tá? Então, por exemplo, vamos ver a cara dos dois. Então, o 103 tem essa cara aqui e o 113 tem essa cara aqui. Né? Então, os dois são parecidos visualmente, mas eles são muito diferentes. Nesse caso, a reflexão mais próxima é a
220 é uma da família 220 e essa é a 422. Aqui é a 020 e aqui é a 311. Né? Eles são de tamanhos diferentes. Esse tamanho é completamente diferente desse. E a gente indexar um padrão errado, né, como sendo um, como sendo o outro, pode ser aí fatal, dependendo do tipo de análise que a gente está querendo fazer. Né? Não só isso, mas às vezes esses padrões aqui podem ser de fases diferentes. Se você está achando que é uma fase, você está, na verdade, indexando como sendo o padrão de outra fase. Isso acontece com bastante frequência. Então, é sempre crucial a gente também usar essa informação quantitativa aqui de se o G é ou não é o que a gente está achando que é. Tá? Eu vou dar um exemplo no próximo vídeo agora de uma indexação um pouco mais complexa, só usando os genes agora nesse esquema que eu mostrei, para mostrar como pode ser enganoso esse processo aí de pular etapas, tá? Esse processo que eu mostrei é o que vai te dar aí uma indexação mais precisa, com menor grau de dúvidas, que você vai conseguir aí dizer com uma certeza muito grande que aquela fase é a que você está indexando, tá? Diferente do padrão de raio-x que muito frequentemente a gente deixa dúvidas no ar aí. Nesse aqui a gente tem um grau de certeza muito bom, vocês viram, né? Estamos batendo a direção, o ângulo, e podemos tirar isso em vários eixos de zona e bater para vários eixos de zona e ter certeza que uma fase é de fato a fase que a gente está pensando que é. Beleza?